pergunta. Tem nessa sua visão, nesse caso, porque assim, tem uma discussão, principalmente hoje, né, que você falando aqui que a galera falando do setor agricultura de modo pejorativo, só que nos últimos anos, né, quando a gente fala assim, o setor agro é um setor que ele caminha sozinho e tudo mais, mas quando a gente vai ver em termos de benefícios, incentivos fiscais, financiamentos, a gente vê uma parcela relevante desses incentivos, desses benefícios, indo para o setor do agronegócio. Aí a minha pergunta para você, né, em toda essa visão, você acha que o Brasil precisaria olhar com ainda mais carinho para o setor do agronegócio do que ele olhou nas últimas décadas e de que modo que ele poderia fazer isso, né? Porque vamos pensar aqui que se deveria ser através de uma flexibilização na regulamentação ou se deveria ser através de algum incentivo em termos fiscais, de financiamento subsidiado. Como é que você enxerga que o Brasil hoje... Então, o que você está colocando, veja se eu estou correto, é que o Brasil hoje ele trata o setor do agronegócio como quase que cara, você está aqui, mas, não gosto muito de você, né? É o agronegócio. E de que modo que talvez o Brasil poderia olhar com mais carinho e como que ele poderia incentivar ainda mais o setor do agronegócio, que inclusive foi um setor responsável nos últimos anos por uma performance boa do PIB do Brasil, né? Então o setor do agronegócio vem crescendo bastante no Brasil, acho que talvez no último ano que ele, por questões climáticas, não apresentou um desempenho tão bom quanto no passado recente, mas mesmo assim ele é um setor que vem se destacando em termos do PIB aqui no Brasil. Mesmo assim, no ano passado, você sabe quem liderou a pauta de exportações brasileiras? Foi a soja, sozinha. Não estou falando dos grãos, que envolve milho e outras culturas. Estou falando só da soja. Ficou à frente do minério de ferro e ficou à frente do petróleo. Depois veio o açúcar. Depois vieram as carnes, as proteínas, a carne bovina, a carne de porco, os frangos, o café. Ou seja, se você retirar da balança comercial, da economia brasileira, do excedente gerado pela agricultura, o país se põe de joelhos. Guilherme, no ano passado eu estava no Mato Grosso e li lá numa notícia local que nos primeiros 3 meses do ano, o Mato Grosso sozinho foi responsável por 45% do saldo da balança comercial do Brasil. Chega a 60% o saldo da balança comercial do Brasil. Eu fui ao IPEA, órgão de pesquisa do governo federal, para conferir esses números. E o IPEA disse não, o senhor se prepare porque o estado mais industrializado do Brasil no futuro não será mais São Paulo, será o Mato Grosso, pela conversão da agropecuária em agroindústria e da agroindústria na indústria em geral. E se você for lá, a Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, aquelas cidades do eixo da 165 no Mato Grosso, você vai ver a multiplicação de plantas industriais. Você olha ali, tem uma destilaria que moe 105 mil sacas de milho por dia. Você tem uma granja que produz 4,5 milhões de ovos por dia. Isso tudo exige uma base industrial de implementos agrícolas, de insumos. Em São Paulo, você sabe quem foi que industrializou São Paulo? Foi o café, foi o excedente do café. Depois de esgotado o investimento na fazenda, o excedente vai para onde? Em São Paulo, foi para a indústria. Foi o café que industrializou São Paulo. Esse foi o ciclo. E é o excedente da agropecuária e da agroindústria no Brasil que pode permitir que o Brasil, no futuro, possa voltar à indústria de alta tecnologia que nós saímos. Só ficamos com a Embraer e ponto final. Se o Brasil quiser alimentar o sonho de voltar a ser um país com alguma relevância na indústria de alta tecnologia, ele vai depender do excedente produzido pela agropecuária. Por quê? Nós não produzimos chips, nós não produzimos microprocessadores, nós estamos fora da indústria de alta tecnologia. Agora, uma roça de soja vira dólar em 4 meses, uma de milho em 4 meses. A fronteira mineral pode produzir ouro, cassiterita, tungstênio, cobre, e isso tem liquidez automática. Você tira o ouro do Rio Madeira, de manhã ele já tem liquidez. E isso o Brasil está desperdiçando. O Brasil está hostilizando exatamente
a alternativa que ele tem para gerar o excedente que vai converter o Brasil de volta para a quarta revolução industrial, porque eu não sei quanto tempo nós vamos levar para fabricar chips. Eu sei que precisa de muito dinheiro. Eu fui ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. É muito dinheiro que você precisa dispor para inovar nessas áreas. Nós não temos esses recursos. Olha o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. É uma tragédia. Nós não temos nem como fazer o custeio do que já existe por lá, quanto mais investir em inovação. E nós temos essa possibilidade, essa fronteira da agropecuária que pode nos garantir. Ela já nos assegura emprego rural e urbano. Vá nessa feira da agroindústria aí de Ribeirão Preto, nessa AgriShow, você vai ver lá as máquinas, os equipamentos, máquinas de 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Isso não é produzido em fazenda. Isso é alta tecnologia industrial, indústria metalúrgica, os insumos, as vacinas da indústria farmacêutica. Ou seja, a agricultura e a pecuária sustentam também o emprego urbano de uma indústria de alta tecnologia, que é a indústria química, a indústria farmacêutica ou a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas. Sustenta também, além da pauta das exportações do Brasil, os tributos, os impostos que paga as prefeituras, que paga os estados e que paga a União. Eu acho que essa atividade para o Brasil, ela é muito importante, além de dar projeção geopolítica, Guilherme, ao Brasil. O Brasil não tem bomba atômica, mas o fato de ser responsável por uma parte da segurança alimentar do planeta, segundo a ONU, essa é uma atribuição nossa, segundo a FAO, isso nos dá poder geopolítico muito importante. Certa vez eu estava com a presidente Dilma, no encontro dos BRICS, lá nos Urais, lá no interior da Rússia. E uma noite, já muito tarde, eu recebi um telefonema que a presidente pedia que eu descesse para ir numa agenda de última hora de emergência. Eram as 11 horas da noite. Eu desci. O presidente disse, não, você vai me acompanhar numa reunião reservada com o Putin, o presidente Putin, que tinha pedido essa reunião reservada com ela. Aí eu fui, acompanhei. O Putin fez uma exposição muito longa, foi em 2015, tinha acontecido aqueles eventos da Ucrânia, ele falou da Ucrânia, depois falou longamente das relações com os Estados Unidos, com a Europa, falou do Irã, falou da guerra na Síria, falou de tudo. E finalmente falou do que eu acho que ele queria comunicar à presidente Dilma. Ele disse que a Rússia vai transferir todos os contratos de fornecimento de alimentos que tem com a Europa e com os Estados Unidos para o Brasil e para a Argentina, porque a Rússia não pode ficar submetida ao risco de sanções nessa área. Já havia sanções na área de serviços. Agora, na área de comércio de alimentos, não havia. Mas ele tinha receio. Ele disse, eu não posso deixar a população sob o risco de sanções na área de alimentos. Eu vou transferir os contratos de fornecimento de comida para o Brasil e a Argentina. E ainda fez um comentário. Disse, Dilma, você sabe que contrato de fornecimento de alimentos são contratos de longo prazo. E é verdade, tá certo? Porque você não improvisa uma roça, uma criação de uma vaca. Você pode improvisar a montagem de um automóvel, que você manda buscar uma peça aqui, outra peça acolá e monta. Você não pode montar uma vaca, arranjar uma perna num lugar, um quarto na outra. Você tem que criar, tá certo? Tem que investir. Então, eu disse, olha, o Brasil tem também uma responsabilidade geopolítica e um papel geopolítico aqui na produção de alimentos. Você sabe qual foi a primeira grande batalha naval da Segunda Guerra? Não foi no Pacífico, porque nós conhecemos as grandes batalhas navais da Marinha Americana contra a Marinha Japonesa no Pacífico. Sim. A primeira grande batalha naval da Segunda Guerra foi entre a Marinha Britânica e a Marinha Alemã aqui no Atlântico Sul. Aqui perto de Punta del Este. Por quê? Porque a Alemanha sabia que os ingleses podiam resistir a semanas de bombardeio de Londres pela aviação alemã. Mas eles sabiam que Londres não resistiriam sem alimento que vinha de onde? Da Argentina e do Uruguai.
Aí mandou 3 grandes cruzadores. Os maiores cruzadores vieram aqui para afundar os navios que transportavam trigo e carne para a Inglaterra, alguns deles, inclusive, afundados na costa brasileira. O que é que a Inglaterra fez? Mandou uma força-tarefa. E essa batalha aconteceu aqui, a Batalha do Atlântico, entre os 3 cruzadores alemães e a força-tarefa inglesa, que afundou os 3 cruzadores alemães. O último deles, o Graf Spee, que era o maior da marinha alemã, veio ser afundado aqui já na Baía de Punta del Este. Ou seja, era uma batalha pela segurança alimentar, pelo comércio de alimentos também. Quando os ingleses ocuparam as Malvinas, era também para garantir o comércio para a Inglaterra no século XIX. Então, a FAO e a ONU diz o seguinte: o Brasil tem uma grande responsabilidade para a segurança alimentar do planeta. E apontam as razões. Por que o Brasil tem essa responsabilidade? Isso é a FAO. Enquanto órgãos do governo brasileiro, instituições, o Ministério Público, IBAMA, FUNAI, Ministério do Meio Ambiente, atacam a agricultura, o que é que diz a ONU e a FAO, que é o órgão da ONU que trata de agricultura e alimentação? Diz o seguinte: para prevenir risco de segurança alimentar no planeta, os países têm que ter responsabilidade, e a maior delas é do Brasil. E aponta as 3 razões. Primeiro, o Brasil tem recursos naturais. O que é que eles chamam de recursos naturais? Terra, mas não basta terra, porque tem muita terra lá no deserto do Saara. Precisa ter água, mas não basta ter água. Tem no Canadá, congelada 6 meses por ano. Terra, água e clima. O que é o clima? É a temperatura que permita o uso da terra e da água durante o ano inteiro, como nós temos aqui 3 safras por ano. Só existe isso em agricultura tropical. A primeira causa que a FAO aponta é exatamente os recursos naturais. Eu passei 4 meses na Amazônia para escrever esse livro. Andei lá por aqueles rios e fui tomar um banho lá no Tapajós com os amigos, saindo de Santarém. Meu amigo diz: Aldo, esse rio aqui, a temperatura dele varia por ano 2 graus. Quando esquenta muito, sobe 2 graus. Quando desce muito, desce 2 graus. É isso no Brasil. O segundo fator apontado pela FAO: conhecimento de agricultura tropical. Guilherme, eu fui visitar a Embrapa de Goiás, a convite lá do diretor da Embrapa. E ele me fez a seguinte pergunta: o senhor sabe qual foi o hectare de trigo mais produtivo do mundo 2022, 2023? Eu disse: olha, provavelmente na Rússia, na Ucrânia ou na Argentina. Ele disse: não, foi em Goiás. A partir do trabalho da Embrapa, transformou o trigo uma atividade que pode ser desenvolvida no Cerrado. O conhecimento da Embrapa viabilizou o Cerrado brasileiro para a agricultura. Esse conhecimento de agricultura tropical, segundo a FAO, transforma o Brasil no fiador da segurança alimentar do mundo. E o terceiro fator qual é? O recurso humano, o agricultor. Porque não basta você ter a terra, ter o clima, ter o conhecimento, se você não tem o agricultor. E o agricultor, Guilherme, você não recruta por concurso. Você recruta por concurso funcionário público. Você não vai fazer um concurso e achar que o menino dos Jardins, do Morumbi, ou da Vieira Solto, ou de Copacabana, vai virar agricultor e vai para o Mato Grosso criar uma vaca, plantar soja ou plantar milho. Não! Você precisa ter esse recurso humano apto, psicologicamente, e com vocação para essa atividade. O Brasil tem esse agricultor. É esse agricultor que está lá no Cerrado, que está lá no Piauí, que está lá no Matopiba. Isso é um patrimônio que no mundo ninguém tem.